Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus. Irmãos, confesso que é estranho pregar para a igreja vazia, mas eu creio que é somente um momento e que esse momento vai passar, né? Como nós falamos naquele outro vídeo, o tempo de afastar-se de abraçar. Infelizmente, estamos vivendo esse tempo de afastar-se de abraçar. Mas, irmãos, eu tenho plena convicção de que o nosso Deus perfeito, o nosso Deus que é perfeito, Ele tem um plano perfeito em tudo isso que está acontecendo. Então eu peço que você aquiete o seu coração, deixe Deus falar com você nesses momentos, nesses dias. Aproveite esses dias para você ler a Bíblia em casa, com os teus parentes, com aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Aproveite esse período para você mostrar a eles a realidade do amor de Deus. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 25, versículo 1. Vamos pensar em dias de desespero. O que nós temos que fazer em dias de desespero? E na verdade é um desespero que pode assolar muita gente, e é algo muito pior do que isso que está acontecendo hoje. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes levaram as lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis aí o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vamos orar, feche seus olhos. Pai de amor, Deus de glória, somos gratos a Ti, ó Deus, por Teu grande amor, por Tua misericórdia, por Tua bondade, por Tua fidelidade. Queremos, ó Pai, nesses momentos, nos colocar diante do Senhor, pedindo a Deus a Tua direção, o Teu direcionamento, e que nós, ó Pai, possamos viver, ó Deus, o Teu Evangelho onde nós estivermos, porque a igreja não fecha, Senhor. A igreja somos nós, cada um de nós é a igreja do Senhor. Usa-nos aonde nós estivermos. E hoje, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, que nós possamos, ó Pai, sair transformados pelo poder dela. É o que nós oramos ao Senhor, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, dias de desespero. Tem momentos que nos pegam despreparados. Às vezes uma enfermidade nos pega despreparado, e é algo que está acontecendo hoje. Um desemprego nos pega despreparado, é uma notícia que a gente não quer receber. Um falecimento de um ente querido nos pega despreparados. Uma pandemia, como a que nós estamos vivendo hoje, já vivemos algumas no passado. Quem de nós, ou qual de nós nunca viveu um momento como esse? Um momento que às vezes nós paramos e pensamos em desespero, em ficar desesperados por tudo que está acontecendo. O mundo, irmãos, foi pego de surpresa por um vírus que começou lá na China e se espalhou rapidamente por todo o mundo. Algo que nós não podemos lutar, porque não sabemos algo que vai parar esse vírus. Só que existem momentos, irmãos, que não
nos pegarão despreparados ou nos pegarão de surpresa quando nós estivermos atentos aos detalhes. Por exemplo, um acidente de trânsito. Você está andando na rua, atravessando a faixa de pedestre, olhando o seu celular, sem prestar atenção no trânsito, fatalmente você pode sofrer um acidente. Mas se você está atento ao semáforo, se você está atento ao trânsito dos carros, se você está atento a bicicletas, motocicletas, pessoas indo e vindo, dificilmente você vai ser atropelado. Um acidente no nosso trabalho, se nós seguirmos corretamente todas as normas, se nós seguirmos tudo aquilo que nos é direcionado pela segurança do trabalho, dificilmente nós seremos pegos num acidente. Olha só que as nossas atitudes podem nos livrar de acidentes. Porém, irmãos, existe algo que é muito mais importante do que o nosso trabalho, do que um trânsito, do que uma enfermidade ou epidemias. Existe algo que é muito mais importante e nós precisamos estar atentos. Porque nós, irmãos, não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos quando Cristo irá voltar. E nós precisamos então estar com esse pensamento ligado direto no Senhor. Muito tem se falado nesses dias que tudo que tem acontecido são partes da profecia bíblica, guerras, rumores de guerras, enfermidades. E eu creio que isso possa estar acontecendo por ser predições bíblicas. E eu acredito também que isso nos mostra a volta do Senhor Jesus, que está às portas. Por isso, irmãos, nós devemos ser prudentes. Para nós entendermos a respeito desse texto, no capítulo 24 de Mateus, Cristo vem dando várias informações e falando sobre a respeito da sua volta, dando sinais, falando como aconteceu nos dias de Noé, que foram todos pegos de surpresa. E vem falando de duas pessoas que estão andando no campo, uma é levada e a outra é deixada. Fala do pai de família que vigia a sua casa para que o ladrão não entre. E no capítulo 25, Cristo vem com essa parábola das 10 virgens, nos mostrando o que nós precisamos fazer, ou o que nós precisamos ser, por causa da sua volta. E eu queria rapidamente que você pensasse junto comigo aqui, no capítulo 1, no capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 5, ele fala que o reino dos céus é semelhante às 10 virgens que saíram com as suas lâmpadas aguardando o noivo. E ele fala que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. O casamento judaico, ele tinha algumas fases, e uma das fases era o noivo ir até a casa da noiva, buscá-la para participar de uma cerimônia, e a outra fase, lá na casa do noivo, participaria da outra parte da cerimônia. E essas virgens faziam parte disso. E o interessante de nós pensarmos sobre essas virgens é que Cristo disse que tinham 5 prudentes e tinham 5 que não eram prudentes, que eram nécias, que eram imprudentes. As 5 prudentes, elas se prepararam com zelo para a chegada do noivo. Elas pegaram as suas lâmpadas, elas pegaram o azeite, o combustível, e elas levaram junto consigo para aguardar o noivo. Elas não sabiam quando o noivo viria, mas elas estavam preparadas. E logo em seguida fala de 5 que não eram tão prudentes assim. 5, na verdade, que até pensavam um pouco em receber o noivo, e elas levaram também as suas lâmpadas, mas não levaram azeite de sobra. Irmãos, esse primeiro tipo quer viver a sua vida na expectativa de que o noivo vai voltar. Elas vivem
vive na expectativa de que o noivo a qualquer momento vai chegar. Podemos dizer, irmãos, que essas 10 virgens são representações, essas 5 virgens, aliás, são representações de cristãos genuínos, que anseiam pela volta de Cristo, que vivem aguardando a sua vinda dia e noite, que tem a sua vida transformada pelo Evangelho, que tem a sua vida direcionada ao Senhor. São prudentes, procuram obedecer a Deus, procuram obedecer aos seus mandamentos, aos seus ensinos, clamam pela volta do Senhor. E essas 5 imprudentes, podemos dizer, irmãos, que são aquelas pessoas que estão na igreja, se dizem cristãs, dizem que têm uma vida digna, dizem que estão à espera da volta do Senhor Jesus, apenas dizem, mas a sua vida não condiz com isso que ela está dizendo. O primeiro grupo vive como se Cristo fosse voltar amanhã, e o segundo grupo vive como se Cristo nem fosse voltar. Vamos estar vivendo a nossa vida aqui na igreja mesmo, vamos andando aqui mesmo, dessa forma mesmo, do jeito que tá bom. Cristo não vai voltar agora, já passou tanto tempo e Ele não voltou ainda. Irmãos, mas os sinais estão aí nos mostrando, Cristo está às portas. Meus amigos, não esqueçam disso, Cristo está às portas. E a minha pergunta para você nessa noite: em qual grupo você está inserido? Será que você está inserido no grupo das prudentes, dos cristãos verdadeiros e genuínos, que esperam a volta do Senhor, que vivem uma realidade diferente das pessoas ao seu redor, que vivem aguardando a volta de Cristo, que se entregam todos os dias ao Senhor? Ou você está no segundo grupo, que até estão na igreja, que até dizem que servem a Deus, mas a vida não demonstra, a vida mostra que Cristo nem vai voltar? Que grupo você está inserido? Essa é a minha pergunta para você. Não se engane, Cristo virá como um ladrão à noite, e quem não estiver preparado vai ser pego de surpresa. Esteja preparado, seja como as 5 prudentes, esteja preparado quando o noivo te chamar. Numa segunda parte disso, irmãos, dias de desespero. Nós vimos na primeira parte as 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, ou 5 nécias. Do versículo de 6 a 9, nós vemos dias de desespero. E os irmãos vão me entender o porquê dias de desespero. O noivo enfim chega, ouve-se gritos: olha, o noivo está chegando! Não é o que está dizendo ali no versículo 5 e 6 ali? Olha, o noivo está chegando, se levante, se prepare. Então aquelas prudentes que estão preparadas se levantam, pegam as suas lâmpadas, se preparam, acendem as suas lâmpadas e vão ao encontro do noivo. Agora, irmãos, aquelas nécias, as imprudentes, elas apavoradas, em desespero porque o noivo chegou, e elas não têm como acompanhar o noivo, elas não conseguem mais seguir o noivo porque elas não têm azeite, as lâmpadas delas apagaram. Imagina o desespero, irmãos, amigos, imagina o desespero de quando Cristo voltar.
Imagina o desespero das pessoas. Imagina o desespero daquelas pessoas que você falou do Evangelho e elas zombaram de você. Imagina o desespero daquelas pessoas que tiveram oportunidade de receber a Cristo, mas por contas da vida acharam melhor não. Essas imprudentes fazem um pedido inusitado. Chamam as prudentes e falam: me dá teu azeite, eu preciso acender minhas lâmpadas também. Irmãos, como existem pessoas que são irresponsáveis e querem jogar o peso da sua irresponsabilidade sobre as outras. A responsabilidade delas era ter trazido azeite, era estar preparadas para a chegada do noivo, mas elas não estavam. E existem pessoas dessa forma, que querem jogar o peso da sua irresponsabilidade, o peso da sua negligência sobre outras pessoas. Meus amigos, cada um vai dar conta de si diante de Deus. Cada um deverá assumir o seu erro diante de Deus. E isso terá consequências. A consequência das prudentes era ir com o noivo, participar das bodas do Cordeiro, participar da festa, se alegrar junto com o noivo. E a consequência das imprudentes era não poder entrar na festa. Qual a consequência espiritual disso, irmãos? Existem pessoas que ficarão de fora do reino de Deus por serem negligentes. A consequência de continuar vivendo uma vida longe de Deus é viver a eternidade afastado dele. Você que está assistindo esse vídeo, eu quero te fazer um apelo. Não queira sentir o desespero de ficar afastado de Deus eternamente. Não queira sentir esse desespero. Ou melhor, se você pode sentir esse desespero agora, mude de vida. Busque Jesus. Se entregue a Jesus, porque ainda dá tempo. Do versículo 10 até o versículo 13, o noivo chegou e as imprudentes foram correndo comprar azeite, porque elas não tinham mais. O noivo levou as prudentes, fechou a porta, e as imprudentes bateram na porta: Senhor, abre-nos a porta. Não vos conheço, aparta-te de mim. Quando Cristo voltar, não adianta querer mudar de vida. Quando Cristo voltar, não vai dar mais tempo. Cristo já voltou e levou a sua igreja. Não dá mais tempo. O tempo de mudança é agora, o tempo de mudança é hoje. Percebam os sinais que estão acontecendo. Hoje é o dia de mudança. Hoje é o dia de transformação da sua vida. Não seja negligente com a sua alma. Não seja negligente. Você que vive na igreja, mas ainda não é igreja, ainda dá tempo. Mude de vida. Se você ainda vive uma vida de pecado, abandone o pecado. Peça para que o Senhor Jesus reine na sua vida. Ainda dá tempo. Cristo, meus amigos e meus irmãos, ainda não voltou para buscar sua igreja, mas Ele está às portas. Ele está perto. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Entregue todo o seu ser a Ele.
ainda dá tempo. Não seja imprudente, não seja negligente, seja prudente, seja alguém inteligente. Olhe 2 caminhos que você tem diante de você. Um caminho te leva à perdição, te leva ao afastamento eterno de Deus, e um outro caminho te leva à salvação. Cristo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se com tua boca confessares, e se no teu coração você crê que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos pecamos e merecemos e carecemos da glória de Deus. Todos nós. Não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus, não há quem clame. Mas aquele que se entregou ao Senhor Jesus, Deus, o fez filho dele, aos que creem no seu nome. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pense nisso. Pense nisso. Devemos ser prudentes. Cristo está voltando, precisamos estar atentos. Não podemos e não devemos ser negligentes. O preço a pagar é alto demais. É alto demais. Ainda dá tempo de mudar de vida. Cristo está às portas. O que você tem feito a respeito disso? Apocalipse capítulo 22, versículo 7, diz o seguinte: eis que venho sem demora. Cristo está às portas e Ele não vai demorar a voltar. Quero convidar você a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, para que nós oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos deu a opção da vida eterna com o Senhor. Queremos, ó Pai, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos presenteou com a salvação. Nós não merecíamos, nós merecíamos o inferno, mas o Senhor, na sua graça, na tua misericórdia, o Senhor nos deu a salvação em Cristo Jesus. Somos gratos a ti, Senhor, e nos ensina e nos ajuda a sermos prudentes, a não negligenciarmos aquilo que o Senhor nos deu. Senhor, nos direciona, nos ajuda para a glória do teu nome. É o que nós oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, meus irmãos, obrigado a todos. Que o Senhor possa te abençoar, te guardar, te dar uma semana abençoada diante dele, que seja uma semana produtiva, uma semana onde você possa ver as bênçãos de Deus derramadas sobre você, tá bom? Então até quinta-feira, mais um vídeo na próxima quinta para nós desfrutarmos da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, um forte abraço, até mais.